Então, essa daqui é a aula 10. Se vocês olharem lá no Moodle, vocês vão ver que a aula 9 foi colocada no ar já. E já tem uma lista de exercícios que está valendo, que é a quarta lista de exercícios de relações constitutivas, que talvez seja a mais trabalhosa. Não a mais difícil, mas a mais trabalhosa, né? E hoje nós vamos começar um módulo novo, onde nós vamos falar de soluções analíticas. Muito bem. Então, fazendo um resumo do que nós vimos aqui, passando a introdução e aquelas preliminares matemáticas, nós falamos sobre a cinemática de corpos deformáveis, nós falamos de deformação e tensão, juntamos tudo isso no último capítulo, onde a gente falou sobre as 4 ADs, elasticidade, hiperelasticidade, viscoelasticidade e plasticidade, o básico de cada uma das 4. E agora, então, a gente poderia utilizar todo esse conhecimento, já que nós sabemos as equações, sabemos as relações constitutivas, nós podemos tentar resolver as equações de equilíbrio, as equações diferenciais que governam esses problemas e obter soluções. Evidentemente, vai ser muito difícil a gente trabalhar com soluções analíticas para problemas extremamente não lineares, como os problemas hiperelásticos ou os problemas com plasticidade ou viscoelasticidade. Embora nós vamos mostrar algumas soluções não lineares nesse capítulo para vocês, a maior parte do capítulo é mostrar para vocês as soluções analíticas que existem. Então, evidentemente, nós vamos estar concentrados aqui, principalmente em soluções analíticas para elasticidade linear. Eu deveria ter escrito aqui, elasticidade linear. Nós vamos ver métodos de integração direta, vamos falar de métodos de função-tensão, nós vamos falar de potenciais de deslocamento e métodos semi-inversos. Existem mais métodos. Nós não vamos nos tornar especialistas nisso aqui. Eu quero dar uma pincelada geral para que vocês saibam o que significam essas técnicas, que nada mais são técnicas para resolver as equações diferenciais de equilíbrio. Alguns tópicos decorrem daí, mas quando chegar a hora a gente vai conversar sobre isso. Então eu vou desligar minha câmera aqui e vamos ficar só focar na apresentação. Muito bem. Então vamos falar de soluções para problemas de elasticidade, repito, talvez fosse melhor descrito aqui, ó, elasticidade linear. Então, vocês vão encontrar muito pouca gente hoje em dia trabalhando com soluções analíticas de elasticidade. Existem alguns caras trabalhando com soluções aí para alguns problemas não lineares, mas a verdade é que essas soluções analíticas são muito difíceis de serem conseguidas, a menos que seja trabalhando com um cubinho, com uma esfera, com um cilindro, realmente problemas simples. E mesmo esses problemas com geometria simples precisam de condições de contorno simples, precisam de carregamento simples, senão não dá para resolver. Era mais fácil para a gente falar para vocês, olha, quando vocês tiverem que resolver uma equação diferencial dessas aqui, entreguem para um matemático lá, explique o problema de vocês e ele que se vire. Isso não funciona mais, mas existem 2 razões. Primeira, vocês não precisam saber os métodos de solução de equação diferencial, mas vocês precisam saber a metodologia que foi usada para se resolver, para se aplicar um método. Porque dali sai uma série de informações, nós vamos ver algumas na aula de hoje, que são muito importantes para a gente conhecer um pouquinho mais sobre os problemas de mecânica dos sólidos. Por exemplo, como é que eu sei que quando eu aplico uma carga concentrada, a tensão vai a infinito? Esse tipo de coisa apareceu através de soluções analíticas. Então, evidentemente que lá no século XVIII, no século XIX, essas soluções, as poucas que existiam, eram usadas como o programa de elementos finitos do pessoal que entendia do assunto. Era usado para projetar arcos, projetar pontes, projetar canhões. Mas à medida que foi passando a Revolução Industrial e a gente foi começando a ter problemas mais complexos, peças mais complicadas, ficou virtualmente esquecida essa forma de resolver os problemas. Mas, no lugar disso, apareceram os métodos numéricos. O que vocês não podem esquecer é que os métodos numéricos continuam resolvendo as mesmas equações diferenciais. Por isso que é importante entender o que tem dentro delas e como se resolve. Senão, eu acho que existe até uma certa crença por parte de muitos usuários mais novos de programas de elementos finitos, por exemplo, de que a solução de elementos finitos é mais precisa que uma solução analítica. Ou é mais complexa. Não é.
Claro que por ser numérica, a gente consegue resolver problemas mais complicados, mas é preciso entender desde já que elementos finitos é um método de solução de equações diferenciais. Essas equações se resolvem analiticamente. Se as condições de contorno estiverem erradas ou inconsistentes, não vai adiantar nada se trabalhar com o melhor programa de elementos finitos do mundo. Então, acho que isso aqui enriquece bastante o nosso conhecimento, mas eu adianto para vocês que dificilmente vocês vão... Bom, ainda hoje, por coincidência, um aluno me escreveu aqui querendo uma solução analítica para um problema de cisalhamento do cilindro. Mas normalmente são benchmarks, quer dizer, são soluções que são usadas para testar se o teu programa, a tua solução aproximada, está fazendo tudo direitinho mesmo. Às vezes tem sorte de ter uma solução que funciona muito bem para o tipo de peça que você tem, mas repito que isso é mais ou menos raro. Então, em resumo, os elasticitólogos estão em extinção. E vou citar alguns deles aqui, vocês vão ver que teve gente famosa, né? Quer dizer, quem estava estudando elasticidade ou soluções analíticas para elasticidade? Bom, o Galileu Galileu, ele começou com as primeiras definições de tensão, no seu discurso de demonstração matemática, lá do século XVII ainda. Ali ele tentou propor algumas soluções muito simples para vigas em balanço, né? A viga engastada de um lado e o livre do outro lado. Infelizmente, boa parte das soluções dele estavam erradas, mas ele mostrou como atacar o problema. Você encontra no texto dele o que é condição de contorno, embora não tivesse esse nome ainda. Você encontra a hipótese sobre o campo de tensões, enfim, coisas que foram ficar consolidadas séculos depois. Evidentemente, tem o trabalho do Robert Hooke, que dá nome à lei constitutiva isotrópica 3D, e aí entra uma série de nomes muito famosos. No começo, quase todos eles preocupados, essa página do slide aqui, todos eles preocupados principalmente com vigas, que era o que se conseguia resolver, né? Então, você está vendo aí Leibniz, vocês vão ver aqui James Bernoulli, em 1694, depois o próprio Newton trabalhou um pouquinho com problemas de elasticidade, depois veio outro Bernoulli, o John Bernoulli, que foi o que trabalhou aí com vigas mais tempo, depois veio Euler, que generalizou o trabalho de João Bernoulli, Daniel Bernoulli também trabalhou com vigas, com problemas de flambagem, é o mesmo Daniel Bernoulli da mecânica dos fluidos. Depois veio Lagrange, que deu uma contribuição muito importante para a solução de problemas de elasticidade, problemas de placas. E eu gosto dessa introdução aqui, porque vocês estão vendo que, quando a gente fala de efeito Bernoulli, ou equação de Bernoulli lá na mecânica dos fluidos, vocês estão falando de um Bernoulli em particular, o Daniel Bernoulli. A família Bernoulli, ela deu membros para a Academia Francesa de Ciências por mais de 100 anos. Tudo começou com um tal de Nicolaus, aí, um mercador, que teve 10 filhos, pelo menos. O James, esse aqui foi um deles, era o quinto filho, e o último era esse John Bernoulli aqui, que acabou tendo o Daniel e um outro filho aqui, um James aqui depois, teve o John, e o John teve outro Bernoulli, que é o James, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, teve bastante Bernoulli aqui, é um exemplo muito claro, né, do que a falta de internet e jogos faz. Coulomb deu contribuições muito importantes à mecânica dos sólidos, está no livro do Timoshenko de História da Resistência dos Materiais, está aqui o James. Thomas Young, já estamos no século XIX, Young que dá o nome ao módulo de elasticidade, né, módulo de Young. Aqui temos o Fourier, que não precisa dizer que ele gerou aí um método para a solução de equações diferenciais baseados na série que leva o nome dele. Temos aqui Poisson, temos aqui Navier, que dá nome à equação de equilíbrio em termos de deslocamento, temos Cauchy, da tensão de Cauchy, da equação de Cauchy, Laplace, condições de contorno para placas, Lamé, que dá nome às constantes, e depois vem aqui Möbius, para cascas, Duhamel para convolução, Saint-Venant, nós falamos deles na aula passada, Neumann dá nome a condições de contorno, Airy nós vamos ver talvez na aula de hoje, Clausius, Stokes da mecânica dos fluidos, a equação de Navier-Stokes, né? James Clerk Maxwell trabalhou também com, além de eletromagnetismo e mecânica dos sólidos, enfim, tem uma turma de gente famosa aí. Esse quadro, eu só botei aqui como curiosidade, eu achei ele no Museu Novecento, lá em Milão, desse pintor aqui, Umberto Battioni. Tem mais de um século esse quadro, e eu não sei o que ele chamou de elasticity, era para representar uma série de cavalos, que se vocês olharem aqui, vocês conseguem ver os rostos dos cavalos, né?
Mas nós aqui no laboratório já deram uma outra interpretação para isso, que a gente conversa outra hora. De qualquer forma, elasticidade está nas artes também, né? Muito bem, vamos falar sério agora. Qual é o nosso problema original de elasticidade? Nós falamos disso aqui já no capítulo passado. Eu tenho aqui 3 equações de equilíbrio, eu tenho aqui 6 relações cinemáticas e eu tenho aqui 6 relações constitutivas, totalizando 15 variáveis. 6 tensões, 6 deformações e 3 deslocamentos. Então, eu preciso resolver esse conjunto de equações de um jeito ou de outro. Nós falamos de alguma maneira. Claro que a deformação vem da derivada de U. Então, eu posso integrar a deformação para tentar obter o deslocamento. Mas se eu tenho deslocamento, eu posso derivá-lo para obter a deformação. Para obter tensão e vice-versa é a lei de Hooke direto. Então, existe possibilidade de a gente trabalhar com hipóteses sobre o campo de deslocamentos ou de tensões. Quando eu falo de tensões, a gente está falando intrinsecamente de deformações também, porque tensão e deformação só diferem por constantes, né? Estamos falando de elasticidade linear aqui, não esqueçam. Então, é preciso primeiro lembrar o seguinte, essas 15 equações vão ser normalmente resolvidas para 3 grandes tipos de problemas elásticos. Estou falando elástico aqui e linear, tá? O primeiro é o problema de Neumann. Você quer saber quais são os deslocamentos, tensão e deformação de um corpo que tem em todo o seu contorno apenas um tipo de condição de contorno e um tipo apenas. Ele tem forças de superfície especificadas. Então eu conheço todas as forças de superfície, todos os carregamentos. Não conheço deslocamento em lugar nenhum. Esse problema a gente discutiu rapidamente há umas 2 ou 3 aulas, que ele tem solução única, exceto pela posição dele no espaço. Porque se essa batata estiver aqui, ou estiver nesse canto aqui de cima, ou estiver no canto de baixo, todas elas vão ter a mesma tensão e deformação. Mas a posição no espaço é arbitrária, porque não vai fazer diferença para o problema. O problema é importante que ele não esteja viajando, né? Que esteja em equilíbrio. Os outros 2 tipos de problemas vocês conhecem bem também. Eu posso ter um problema onde o meu domínio está totalmente no seu contorno, submetido a um conjunto de condições de contorno de deslocamento. Esse é o chamado problema de Dirichlet. Não tem nenhum ponto aqui onde eu especifico força. Eu só tenho deslocamento. Eu poderia ter filmado, por exemplo, um experimento de uma estrutura e digitalizado a deformação dele e usado os valores digitalizados como condição de contorno de deslocamento. Tá vendo? E evidentemente que o problema mais comum é o problema misto, onde você tem uma parte do contorno submetida à força de superfície e outra parte submetida a deslocamentos. É claro que o mesmo ponto pode ter uma mescla, né? Eu posso pegar um ponto do meu contorno, onde eu conheço um dos U's, e, por exemplo, o X, mas eu conheço o TY e o TZ. Então eu conheço 2 forças de superfície e uma das componentes de deslocamento. Isso também é um problema misto, embora estejam no mesmo ponto aqui. Muito bem. A solução dessas 15 equações vai ser, evidentemente, quase impossível para a maioria das geometrias de peças industriais que a gente conhece por aí. Mas, para geometrias mais simples, para problemas mais simples, a gente pode dividir as soluções de problemas de elasticidade em 2 grandes grupos. Normalmente, ou a formulação de deslocamento ou a formulação de tensão. Então, na formulação de deslocamento, a gente vai pegar a relação construtiva, quer dizer, mesmo que eu conheça as forças de superfície aplicada, eu uso a lei de Cauchy para obter a tensão, jogo a lei de Hooke para obter a deformação e jogo isso aqui nas equações de equilíbrio para obter a equação de equilíbrio em termos de deslocamento. Então não aparece tensão nem deformação nas minhas equações, aparece só deslocamento. Vocês viram que a gente chama a equação de equilíbrio em termos de deslocamento de equação de Navier, lá em mecânica dos fluidos, Navier-Stokes, porque só tem U e derivadas segundas, nós já vamos relembrar ela. Agora, eu posso ficar com a velha fórmula, sigma IJ, linha J, mais BI igual a 0. Se eu resolver para tensão aqui, é uma formação de tensão. Podia até substituir por deformação, mas a forma da equação é a mesma. Veja que eu tenho 3 equações de equilíbrio aqui eu vou ter 3 equações de equilíbrio no caso tridimensional.
Só que aqui eu tenho 3 variáveis. Aqui eu tenho 6 tensões. Então eu preciso de equações adicionais, que vão ser as equações de compatibilidade, que vocês já viram, em termos de tensão. Então, por ter menos variáveis aqui, a equação fica mais simples, mas eu tenho que aplicar a compatibilidade. Aqui na formulação do deslocamento eu não tenho que aplicar a compatibilidade, mas as derivadas são segundas do deslocamento. Então a integração das equações diferenciais é mais chata. Isso aqui eu tirei do livro do Show e Pagano, está em notação tensorial, vocês estão vendo aqui, ó, a equação de equilíbrio, esse símbolozinho aqui é tensão, tá? Divergente da tensão mais força de corpo F é igual a 0. Aqui está a relação cinemática de informações em função dos deslocamentos. E aqui está a lei de Hooke. As nossas 15 variáveis estão aqui. E ele divide aqui, numa forma bem matemática, né? Tá usando notação tensorial, então aparece gradiente divergente para todo lado, rotacional. Eu vou mostrar isso de uma forma um pouquinho mais limpa. Então, por exemplo, na elasticidade tridimensional, nós temos 3 deslocamentos, 6 tensões. Se a gente substituir as relações constitutivas no lugar da tensão e as relações cinemáticas no lugar da deformação, vocês vão ter as 3 equações de equilíbrio traduzidas, essas 3 equações de equilíbrio traduzidas para deslocamento. Está aqui, ó. Aqui nós temos 3 equações em U. Vejam que tem aqui o Laplaciano, o Nabla 2, e aqui está mais evidente ainda que são derivadas segundas de um campo vetorial. Preciso só de 3 deslocamentos, mas são derivadas segundas. Enquanto que aqui eu tenho um campo tensorial, são 6 deformações, mas eu tenho só derivadas primeiras. Eu disse que para resolver esse problema aqui, nós temos só 3 equações de equilíbrio, nós temos 6 tensões. Então, as equações adicionais a serem empregadas são as equações de compatibilidade, está aqui, em termos de tensão. A gente chama de equações de Beltrame-Mitchell. Então, com esses 2 conjuntos aqui, eu resolvo o problema de tensão pura. Com esse conjunto da esquerda, eu resolvo o problema de deslocamento. Normalmente, o problema de deslocamento leva a uma equação diferencial mais complicada, porque é derivada segunda. Então, a sua solução é mais chata. Mas se você chega nele, é trivial obter o resto. Porque eu pego o deslocamento, derivo, obtenho as deformações, jogo na lei de Hooke, obtenho as tensões. E as tensões estão relacionadas com eventuais condições de contorno através da lei de Cauchy. Agora, aqui, se eu obtenho as tensões, eu jogo na lei de Hooke, obtenho as deformações, e aí eu tenho que fazer uma série de integrais para obter os deslocamentos. E o problema de integrar é que você precisa de condições iniciais, as condições para obter as constantes de integração. Ou seja, você precisa conhecer o deslocamento em algumas partes do corpo. Então, nem sempre dá para aplicar isso aqui. De qualquer forma, cada problema vai determinar se uma dessas 2 formas é mais simples ou mais prática que a outra. Tá bom? Então, é muito comum a gente encontrar na literatura problemas resolvidos para coisas assim, por exemplo, um meio semi-infinito, ele é plano aqui, ele vai daqui para baixo, ele vai para infinito. Mas daqui para cima não tem material. E que eu tenho uma carga concentrada F, por exemplo, aplicada. Esse é um problema que está presente no dia a dia de qualquer projetista, mas a gente nem dá bola para ele. Eu vou mostrar essa solução daqui a pouco, mas nós estamos toda hora aplicando uma carga concentrada numa viga, numa placa, numa estrutura 2D, numa 3D, e não para para pensar o que acontece aqui onde eu estou aplicando essa carga. Isso vem de uma solução analítica. Essa solução aqui é chamada solução de... não sei se é de Brusinski, agora lá na frente a gente vai ver o nome sério. Aqui eu tenho outro problema interessante, que é um meio infinito, é uma batata infinita, ela tem uma cavidade aqui no meio, tem uma bolha. Isso podia ser, por exemplo, uma falha do material, uma bolha de fundição, ou uma maneira de simular uma trinca gorda. E eu estou aplicando um carregamento na direção Z. Como é que fica a distribuição de tensões e deslocamentos aqui? Isso é importante porque você fica sabendo por que as coisas quebram ou propagam. E é lógico que, embora não tenha peças infinitas, vocês podem aplicar esse conhecimento só na região que te interessa. Se você detecta lá com ultrassom, por exemplo, tem uma falha num certo local, você pode estimar o que está acontecendo em termos de tensão com uma solução analítica dessa. A tua peça não é infinita? Não é. Mas perto da
dessa falha, você tem uma solução válida. Longe, você usa Saint-Venant. Não estou preocupado. Se o problema for de elasticidade bidimensional, que nós vimos também no capítulo passado, evidentemente eu caio nos mesmas formulações, de tensão e deformação. Só que agora eu tenho dois deslocamentos, né? Eu tenho o 1 e o 2, ou o x e o y, eu vou alternar as duas notações, e eu tenho só três tensões também aqui, né? Então vejo que eu tenho aqui duas equações de equilíbrio para três tensões, nós temos uma equação de compatibilidade a mais aqui, e com isso nós resolvemos. Então, essas são as equações diferenciais, essas daqui e essas daqui, no caso 3D e 2D respectivamente, que vocês resolvem se quiserem trabalhar com soluções analíticas. Às vezes essas equações são tão complicadas que eu não consigo uma solução decente, então a gente começa a mexer nas hipóteses. Eu falo, olha, essa minha estrutura é tão comprida, de repente eu vou desprezar o que acontece na direção Y, o que acontece na direção Z, e vou assumir um campo de tensões ou um campo de deslocamento, e de repente você cai numa teoria de vigas. Ou seja, simplificando essas equações diferenciais, baixar a bola delas e permitir soluções mais fáceis, que a gente cria as teorias estruturais, que é o assunto do último capítulo, o capítulo que vem, capítulo 7. É dali que sai viga, sai eixo, sai barra, sai membrana, sai placa, sai casca. São simplificações das equações da elasticidade bi ou tridimensional. Tá bom? É claro que no 2D vocês tinham a solução de estado plano de deformações ou estado plano de tensões. No estado plano de deformações a gente tinha a profundidade da peça muito grande comparado com as dimensões do plano XY. Então a gente tinha que determinar um U e um V e desprezava o deslocamento. Isso aqui é uma hipótese. A tua peça não é plana. A gente só desenha esse perfil aqui, né? Quando faz 2D. A gente assume que qualquer corte que eu estou fazendo aqui vai ter esse comportamento. Por isso que o W é zero. É uma maneira de a gente resolver o problema com uma formulação de deslocamento. Eu estou assumindo algo que está acontecendo no campo de deslocamento. Na prática, esse W não é exatamente zero. Mas ele pode ser pequeno o suficiente para ser desprezado. Engenharia, a gente lida com modelos. Está aqui um deles. Agora, quando essa placa é muito fina, é mais negócio eu dizer que existem apenas tensões no plano. Existe deformação transversal. Tem um ΔH aqui quando ela se deforma. Mas eu calculo a posteriori. Mas vai ser correto eu dizer que essas tensões são as que importam, não essas outras três fora do plano. Aqui já é uma formulação de tensão. Para o mesmo problema. Os dois vão ter a mesma cara na hora que eu desenhar a figura da minha peça, como 2D, né? Isso é muito usado em cilindros de parede espessa, por exemplo, né? E aqui eu estou dando um exemplo de regiões semi-infinitas, quer dizer, tem material do equador para baixo até infinito, subcarregamentos uniformes. Claro que se eu fizer uma modelagem desse problema, eu vou modelar o plano XY sempre. Então, no caso do tubo, você vai desenhar os dois eixos, vai desenhar o cilindro externo e o cilindro interno aqui. Esse é o modelo de análise. O que acontece na direção perpendicular à tela entrou naquelas hipóteses. Como é que fica esse problema aqui da direita? Olha, eu tenho um meio aqui, que vai para infinito, onde eu tenho uma carga aqui. Essa carga, ela sai da tela e entra na tela de infinito, para lá e para cá, né? Na direção Z. E eu vou tentar obter o que acontece em distribuição de tensões aqui, ó. O deslocamentos, ou deformações. Aqui temos um outro caso, aqui já estamos utilizando o estado plano de tensão. As estruturas são bastante finas, então esse problema de uma placa com furo teve uma importância em engenharia violenta no começo do século passado. Não saía um avião, depois dos anos 20, 30, aí de fábrica, sem calcular o que acontecia com as tensões, com essa solução que nós vamos conhecer, talvez ainda na aula de hoje. Né? O que acontece com uma moeda, se ela for fina o suficiente, quando eu aperto ela entre duas placas? O que acontece em distribuição de tensão? Como que ela se deforma? Isso pode ser resolvido com o estado plano de tensões analiticamente. Nenhum software de elementos físicos vai dar solução melhor do que essa analítica. Mas por que às vezes vocês vão medir e a medição dá um resultado um pouco diferente do analítico? Talvez você não tenha conseguido no teu experimento aplicar uma carga verdadeiramente pontual, por exemplo. Que talvez a tua espessura da placa não fosse perfeitamente constante. Enfim, é um problema de modelagem.
Eu estou dizendo que se o teu problema puder ser modelado dessa maneira, nós temos uma solução analítica para isso. Agora, se você fez algum erro de interpretação e disse que isso pode ser modelado dessa maneira, aí é outros 500. Se puder, tem solução. Agora, se ela é válida, é problema teu, como engenheiro, como engenheiro. Aqui eu coloquei por extenso, em notação aberta, e eu usei U e V, ao invés de U, V e W, ao invés de U1 e U2, e usei X e Y no lugar dos índices. Vocês estão vendo aqui as duas equações de Navier do problema de estado plano de deformações. Aqui estão as duas equações de Navier do problema de estado plano de tensões. Veja que são duas equações diferenciais. Eu conheço as propriedades do material, μ, E e Ni, conheço as forças de corpo, Bx e By, e o que sobra de variável aqui é U e V, nos dois casos. E estão acopladas. Eu tenho que resolver as duas equações ao mesmo tempo. A derivada segunda está óbvia, que tem derivada da derivada. Né? Então, os problemas de elasticidade, seja 3D ou 2D, são sempre derivadas em segunda nos deslocamentos. U e V se for bidimensional, U, V e W se for tridimensional. Vocês veem que as equações de equilíbrio de tensão não mudam de cara. Aqui está a relação, a equação de compatibilidade. Essa sim é diferente para estado plano de tensões e deformações, mas só nesse termo aqui. Ó. Se não tiver força de corpo, você já sabe que o laplaciano da soma das tensões normais tem que dar zero. Porque a derivada dessas constantes aqui daí é zero. Né? Então, isso aqui é o que nós temos que resolver, pessoal. Se eu adotar uma formação de deslocamento, eu vou direto para isso aqui. Se eu vou adotar uma formação de tensão, eu vou direto para isso aqui. E existem soluções intermediárias. Boa parte das soluções ficam mais fáceis de serem escritas se a gente tiver um sistema de coordenadas cilíndrico. Vocês têm aqui uma figura, a gente está acostumado a desenhar o caso cartesiano, que eu tenho aqui o sigma xx, né? Tem aqui o sigma yy, e tem uma tensão sigma xy cisalhante atuando aqui. Esse cubinho é válido para o sistema x e y, como esse que está desenhado aqui, ó. Mas quando eu vou adotar um sistema de coordenadas cilíndrico, a direção z não muda, mas eu passo a usar θ e a direção radial, que não está mostrada aqui, mas essa distância é o que nós vamos chamar de r. Então eu posso localizar por x e y, mas posso localizar por r e θ também. Vocês sabem como passar de um para o outro. E vocês sabem qual a relação entre os dois, né? Muito bem, mas isso aqui é para as variáveis que tem x e que tem y. Nós temos derivadas nessas equações diferenciais. Então nós temos que aprender a escrever essas derivadas em coordenadas cilíndricas também. A gente sabe que o que era a derivada de alguma coisa em relação a x, eu aplico a regra da cadeia. Vai ficar derivada desse alguma coisa em relação a raio, derivada do raio em relação a x, derivada desse alguma coisa em relação a θ, derivada de θ em relação a x. A gente sabe que dr dx é a projeção do raio no θ. Então é o cosseno desse ângulo. É esse cateto aqui, ó. O meu raio está aqui, a projeção do raio em x me dá o cosseno. A outra projeção dá o seno, está aqui, é esse termo. Se eu estiver calculando derivada em relação a y. E a derivada de θ em relação a x e θ em relação a y sai da relação trigonométrica, né, de cateto oposto sobre hipotenusa. Então, uma derivada em xy pode ser convertida em derivadas em rθ dessa maneira. Mas isso é a primeira derivada. Se eu tiver derivada segunda, eu tenho que pegar tudo isso aqui e aplicar de novo aqui nessa bolinha. E aí as expressões ficam essas. Duas expressões com derivadas duplas em x e y e uma derivada cruzada em x e y. Então, aqui, onde aparece uma derivada segunda, aqui parcial u, parcial x duas vezes, nós vamos substituir por esse trambolho aqui. Vejam que tem derivada em relação a θ para todo lado. Se o problema não muda na direção radial, na direção circunferencial, se o que acontece com esse θ ou esse θ é o mesmo, ou esse θ é o mesmo, tudo que é derivado em relação a θ se torna zero. E essas equações ficam muito simplificadas.
A gente usa bastante isso. Então, por exemplo, o problema aqui do tubo de expansão, pô, se o tubo não tem só carregamento de pressão interna, ele só pode se tornar um tubo com diâmetro maior ou menor. Então eu posso aplicar isso e cortar tudo que é derivado em relação à θ aqui. Vou fazer isso, inclusive, mais tarde. E como aqui na frente nós temos o operador laplaciano, nós precisamos saber como que fica esse operador em termos de coordenadas cilíndricas. Aqui está coordenadas cartesianas, vocês estão vendo ele aqui, coordenadas cilíndricas. Não muda muito, aumentou um termo, mas... E se eu tiver o laplaciano do laplaciano, que é o operador biharmônico, vocês têm que aplicar isso sobre isso. Aí faz um sobre o outro aqui, vai vendo como é que fica. Depois esse aqui, depois o último, dá 9 termos, né? Mas aí você pode agrupar e a coisa fica um pouquinho mais simples. Então a gente tem que pensar o seguinte, poxa, então quando eu estou calculando o εxx, ele é derivada de 1 em relação a x. Bom, eu não tenho caso 2D, mas só U e V. Agora eu vou ter um U na direção radial e um U na direção circunferencial. Para ficar bem óbvio, né? Então o que era du dx vai se tornar agora derivada de U radial em relação a R. Então vejam que a definição não mudou. A definição não mudou. Por quê? Isso aqui está simplificado. Ah, não, claro, que aqui tem o R direto. Então, a derivada em relação de V em relação a Y, que é o epsilon, y, eu posso substituir pelo epsilon θ. Nós estamos fazendo o quê? Convertendo esse cubinho nesse outro cubinho aqui, ó. Então, eu vou ter agora aqui as deformações e tensões RR, aqui as deformações e tensões θ, e na cisalhante, nós temos a tensão cisalhante γRθ. Aqui eu precisava de U e V, agora no sistema cilíndrico eu preciso de o R e o θ. Eu poderia chamar de U e V também, é só para deixar bem claro que são em direções diferentes. E as equações de equilíbrio, que são essas duas aqui, eu reescrevo eles em coordenadas cilíndricas, usando isso que a gente acabou de mostrar para vocês, e o resultado é esse que está aqui. Aparece um termo a mais nas duas equações, e veja que aparece termos de tensão aqui que não tem nem derivada. Tá vendo? Mas são só peculiaridades de troca de sistema de coordenadas. Não estamos tirando nem adicionando nenhuma informação do problema. E acreditem, essa forma da direita pode ser muito mais fácil de resolver em alguns casos. Quanto a condições de contorno, vocês precisam se lembrar o seguinte. O contorno da nossa peça nem sempre é paralelo ao x e ao y. Claro que eu posso, como aqui embaixo, os lados da minha peça são paralelos a x e y, é fácil você ver que a força de superfície Tx nesse plano é igual ao próprio sigma xx. Que a força de superfície que está tangenciando o contorno é o próprio tal y. O sigma y não pode dizer nada, porque ele está um pentelionésimo para dentro, ele não está na superfície. Né? Agora, nessa face aqui de cima, vejam que o que a gente conhece por Tx, força de superfície na direção x, ela vai ser a tensão cisalhante. Enquanto que a tensão que está vertical aqui, que é o Ty, passa a ser o sigma yy. O sigma xx eu não posso dizer nada. Então, isso aqui é a lei de Cauchy. É só voltar lá para o capítulo de tensões e ver a lei de Cauchy. Né? As forças de superfície é igual ao tensor tensão vezes o vetor normal. É isso que está acontecendo aqui. No sistema Rθ, se fosse um sistema cilíndrico, seria a mesma coisa. Só muda os índices das tensões. Agora, num caso geral, eu posso não ter nem cilíndrico e nem cartesiano. Então vamos supor que eu queira trabalhar com o sistema cartesiano para as tensões. É muitas vezes mais fácil a gente escrever os carregamentos em função de um carregamento... o que aconteceu aqui com a minha caneta? Aqui. O que esse computador está pensando agora? Deu uma zica aqui no meu computador, mas tudo bem, vamos ir. Só um minuto, gente. Agora sim. Bom,
Então, em problemas, no caso de geometrias mais gerais, é mais fácil trabalhar com uma componente tangencial e uma componente normal. Aí não importa qual é a orientação da tua superfície, ou se ela bate com a cilíndrica ou bate com a retângulo, com a cartesiana. A gente usou a tangencial e uma normal, acabou. Aqui está a normal, depois aqui ela está normal, aqui vai ter sempre a mesma normal. Ótimo. Mas eu posso decompor essas duas forças de superfície a qualquer momento numa TX e numa TY, que estão relacionadas com as tensões com a lei de Cauchy, como está aqui. Por que isso é importante, gente? Porque com isso eu amarro as tensões às condições de contorno. Eu vou poder aplicar carregamentos e é assim que esse carregamento entra dentro do problema, como condição de contorno. Estão vendo aqui, né, nessas duas figurinhas aqui. Claro, condição de contorno de tensão. Está relacionado com a força de superfície. Se for de deslocamento, é mais direto. Então aqui eu tenho alguns exemplos para vocês irem se acostumando. Eu tenho aqui um retângulo. Está aqui o meu sistema de coordenadas XY. Dá para ver que em x igual a zero, independente do y, o u e o v são zero. Ou seja, nenhum ponto desses pode se mover nem em x nem em y. Isso é um engaste perfeito. Agora eu tenho 3 outras arestas desse retângulo. As arestas horizontais, eu tenho força de superfície Tx igual a zero, porque não tem nenhuma carga aqui, e Ty igual a zero, porque não tem nenhuma carga vertical. Então, da lei de Cauchy, que é essa daqui, a gente pode garantir que o tal xy e o sigma y são zero aqui. É uma maneira de colocar a condição de contorno sob a tensão, direto. Aqui em cima acontece a mesma coisa. Agora, nessa aresta vertical aqui, em x igual a A, que é exatamente esse caso aqui, a gente consegue saber que a força de superfície em x é esse tal sigma aqui, que é igual ao sigma xx. E não tem nenhum carregamento vertical, então o sigma xy é zero, o cisarente é zero. Simples assim. Isso é uma condição de contorno mista, porque nessas 3 arestas eu estou dizendo quanto vale a tensão, e nessa aqui eu estou dizendo quanto vale o deslocamento. Aqui temos um problema similar, só que é uma placa, é uma estrutura triangular. Eu estou aqui, eu sei que aqui nessa região as forças de superfície são zero, então eu posso zerar o tensor de tensão normal e o cisalhante que estão aqui. Mas eu quero sigma xx e sigma yy e ou sigma xy. Então, vocês podem ter que fazer uma transformaçãozinha aqui. Agora, nessa superfície que é horizontal aqui é fácil, né? Dá para ver. Inclusive, botamos o sinal de menos, porque o carregamento está errado. Devia ser mais. O carregamento está a favor do eixo Y. Então, devia ser mais aqui. Corrijam aí no slide de vocês. Professor, é o Oziel. Diga. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Tu tinhas dito ali que nesse exemplo ali não sei se é uma placa ali, que tu tem essa tensão ali, né? De uma única direção. Nesse exemplo aí onde o senhor está passando o cursor. Na parte inferior, na parte superior, o senhor disse que nós não vamos ter tensões, né? Essas duas. Serão zero. São zero. Aí é uma questão minha de percepção, assim, eu já fiz isso aí, um exemplo muito parecido com elementos finitos, né? Coloquei uma tensão, bem parecido assim, só que quando acontece o tracionamento, na parte inferior e superior eu tenho uma retração do material ali, né? Eu tenho um deslocamento. Né? Tá. Esse deslocamento, assim, talvez o meu pensamento esteja errado. Não seria uma força de compressão empurrando o material tanto para baixo quanto para cima? Se estiver abaixo? Não. O que o Zé está perguntando é o seguinte, nós vamos ver esse exemplo, talvez na aula de hoje. Eu tenho uma placa retangular, se eu engasto ela aqui e deixo ela livre de carregamento em cima e embaixo, só traciono aqui, ela vai se deformar, vamos pegar outra cor aqui, possivelmente dessa maneira aqui, ó. Até ficar meio curvo aqui. Isso aqui que vai acontecer com ela. Exagerando bastante, claro. E vocês estão vendo que o material entra aqui. Isso aqui é uma consequência do coeficiente de Poisson. Como um corpo de prova, quando eu estico na direção X, ele emagrece na direção Y e Z,
porque ele tem que manter o volume mais ou menos constante, né? Não vai ser exatamente constante. Se eu colocar uma força aqui, você não vai deixar ela livre para andar aqui nessa direção. Poderia, inclusive, colocar uma força aqui tal, que dá um exercício excelente, que ela continua retangular. Só que essa força não vai ser constantezinha que nem aqui na vertical, entendeu? Então, não, você não pode colocar força. Eu tenho as forças de superfície aplicadas aqui iguais a zero. Quer dizer, ela está livre de força de superfície. O que não vai ser zero são os deslocamentos. Se eu dissesse que ela não pode se mover em Y aqui, eu estou dizendo quanto vale o deslocamento. Aí eu teria que calcular qual é a força que está sendo aplicada aqui para manter esse lado retinho, que é a reação. Porque isso seria um tipo de vínculo. Entendeu? Então, normalmente, quando a tensão está especificada, o deslocamento é tua incógnita. O deslocamento você vai calcular. Então, esse deslocamento vertical aqui que você estava falando, isso é minha variável. No momento que eu impedir ele de acontecer, vai ter que aparecer uma força aqui. Assim como aqui, ó, eu estou impedindo ele de andar em x e y. Então nós vamos ter reações horizontais aqui e vamos ter reações verticais aqui. Que é o que faz ela ficar no lugar. Eu poderia não desenhar um engaste. Eu poderia desenhar uma placa retangular e colocar aqui forças iguaizinhas às reações. E a placa se deformar como se estivesse engastado. Pode passar um problema de lixilê para um problema de norma. Beleza? Ok, professor, ok. Aqui temos um outro exemplo, uma viga triangular de novo, que eu peguei de um livro. O pessoal às vezes usa, não é à toa, esse sistema de coordenadas, porque essa dificuldade que eu tinha aqui, eu posso, de conhecer as forças de superfície em x e y, e ter que fazer uma transformação, porque as minhas tensões não estão em normal e tangencial. Se eu adotar o sistema de coordenadas polar, fica tudo muito mais fácil. Porque aí eu adoto o centro aqui, o zero aqui, a distância é r e o ângulo aqui é θ. Então é evidente que quando esse ângulo for θ, as tensões normais, sigma, θ, θ, eu terei que voltar e falar para vocês, desse quadradinho aqui. Vou deixar isso por conta de vocês. O sigma, θ, θ vai ser esse carregamento aqui. E de novo eu errei, aqui tinha que ser sinal de mais, porque o eixo Y está para baixo, eu de bobeira botei um menos aí. Veja que ele varia com o R. Se eu tiver com R0, o carregamento é zero. Se eu tiver com carregamento L, vai dar Q0. É exatamente esse valor aqui. E as cisalhantes aqui valem quanto? Vale zero, porque não tem nenhuma carga aqui cisalhando, nenhuma carga tangencial. Agora, nessa aresta inclinada, eu posso usar a mesma ideia. Quando o θ for igual a alfa, eu digo que o sigma θ, θ, que é esse aqui, é zero, e digo que o cisalhante também é zero, ou seja, não tem carregamento aplicado. Ficou muito mais fácil, porque eu estou em coordenadas cilíndricas, do que trabalhar desse jeito. Nos problemas axissimétricos, vocês vão ter que se acostumar com a ideia de que existe um eixo de axissimetria. Nós vamos chamar de Z. Então, a gente modela apenas este retângulo, que é a geratriz do teu sólido. Se eu girar isso aqui 360, vocês vão gerar um cilindro. Né? Tá aqui a geratriz dele. Ó. Esse retangulinho aqui é exatamente esse aqui. Então, é isso que a gente analisa. A gente considera que qualquer ângulo que a gente pegar aqui, qualquer θ, vai se deformar do mesmo jeito que esse que eu estou modelando. E é evidente que usar R e Z fica mais claro. O θ vai sumir na formulação se o problema for realmente axissimétrico. Porque como todos os cortes são iguais, nada varia com o θ. Então todas as derivadas em relação a θ vão ser zero. Agora, se esse cilindro entrasse aqui e saísse para fora, aí o que acontece nesse corte não é o mesmo que acontece nesse corte. Aí isso aqui já não é mais igual a zero. Tem que ser axissimétrico mesmo. Vocês vão encontrar a gente trocou aqui do sistema cartesiano para o cilíndrico. Existe cartesiano para alguns outros mais malucos, como sistemas elípticos, mas vocês vão ver o esférico também, e alguns outros exemplos. Tem no livro, nós não vamos precisar aqui, mas se alguém precisar,
aquelas transformações da derivada em relação a x, y e z, passando por esses novos sistemas. Tem sistema toroidal, tem sistema torosférico, ixi, tem de tudo. Então, vamos falar um pouquinho das soluções das equações diferenciais. Aqui uma pequena lista que eu fiz de tipos de soluções que vocês vão encontrar, nomes de métodos de solução de equações diferenciais de elasticidade. Aqui tem isotrópica e anisotrópica. Nós vamos nos concentrar aqui em falar numa grande família que envolve essas pulmãozinhas aqui. Ó. O método direto. O que é o método direto? Eu pego a equação diferencial, sigma i j, linha j, mais bi e tento resolver. Isso aqui é para tensão. Tentar resolver para tensão. Pega a equação diferencial, essas três aqui, mais as equações de compatibilidade e tenta resolver. Agora, existem métodos baseados em função-tensão. Que agora eu não estou tentando resolver isso aqui e tirar o sigma i j, vai dar uma função lá de x, y, z, blá, 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 blá. Eu não estou tentando descobrir isso. Eu vou propor uma. Eu vou dizer, olha, a minha sigma xx, ela é uma função do tipo a mais bx² mais um c logaritmo de x. Sei lá. Pode ser que funcione. Se ela obedecer ao equilíbrio, se ela obedecer às equações de compatibilidade, eu estou oferecendo uma solução possível. Se eu jogo ela na equação de equilíbrio e isso aqui checa, golaço, ela é uma solução. E aqui é do lado interessante. A gente não tem uma solução única para os problemas de elasticidade. Você pode ter mais de uma solução para o mesmo problema. É equivalente dizer que eu tenho mais de uma solução para a mesma equação diferencial. Se nunca disseram isso para vocês, saibam que é assim. Nem toda equação diferencial tem mais do que uma solução. Mas várias equações diferenciais têm mais de uma solução. Então, eu vou propor, baseado no meu conhecimento, de como eu vi a peça se comportando, no experimento, enfim, uso o teu know-how, a tua experiência, para dizer qual é o jeitão dessas sigmas. E aí você pode jogá-las aqui. E, inclusive, o grau de complexidade vai ser você que diz. Se eu uso uma função simples aqui, mas ela obedece a essas premissas, eu consigo resolver mais facilmente a equação diferencial. Existe um método inverso ainda, e aqui nós fazemos aquela brincadeira de resolver a equação de Navier, não a equação de equilíbrio em termos de tensão. Ou seja, eu substituo a lei de Hooke, substituo as relações cinemáticas e minha equação diferencial fica de segunda ordem em termos dos deslocamentos. É essa que eu estou tentando resolver aqui, então só tem U e V ou U, V e W. Eu vou resolver as 2 ou 3 equações de equilíbrio por deslocamento. Vamos não. Vamos dar para um matemático profissional que se vire. E temos também o método semi-inverso, onde você faz hipóteses sobre o campo de tensões ou o campo de deslocamentos também. E aí nós temos outras categorias de simplificação. Quer dizer, eu posso dizer alguma coisa sobre os deslocamentos e alguma coisa sobre as tensões também, desde que nós não violemos nada de muito grave, também pode ser usado. Eu vou falar muito rapidamente de alguns aqui, nós não vamos aprendê-los. Vocês vão saber que eles existem, vou citá-los. Decomposição de Papovich-Neuber, variável complexa faz uso do fato de que eu posso utilizar o eixo x como uma coordenada real e o eixo y como uma coordenada imaginária. E aí as nossas equações, que já são super simplesinhas, né, ficam complexas. Mas isso abre um leque violento de possibilidade de soluções baseadas justamente na álgebra complexa, álgebra de números complexos. Mapeamento conforme é o seguinte, todo mundo já viu aquela brincadeira de você pegar um triângulo e mapear para um quadrado ou para um círculo. São técnicas de mapeamento, são transformações de coordenadas, né? A ideia aqui é a seguinte, poxa, eu posso conhecer uma solução de elasticidade para um retângulo, mas eu não conheço para o triângulo. Então, eu mapeio o meu problema do triângulo para um domínio onde eu conheço a solução e depois faço a volta. É isso que faz método de mapeamento conforme. Em poucas palavras, né? Não é exatamente isso. Bom, vocês já devem ter ouvido falar desde a graduação que série de Fourier, série de Laurent, são séries que podem ser usadas, séries infinitas, né? Podem ser usadas para escrever qualquer coisa. É só botar um infinito número de componentes. Então eu consigo descrever carregamentos e condições de contorno na forma de séries, aí eu consigo obter soluções também na forma de séries.
Principalmente se as coisas estiverem afastadas por uma derivada segunda, como é o caso do deslocamento. Formalismo de Stroh é uma coisa que nós vamos falar aqui, uma coisa mais moderna. Stroh, na verdade, é um formalismo que funciona apenas no caso bidimensional. Para o tridimensional, ele não fornece nada de melhor. E Lipnitsky tem um formalismo especial que permite que a gente obtenha soluções analíticas para problemas não isotrópicos. Por último, existem os quaternions. Você deve ter ouvido falar nos... Como é que chamava aquilo, rapaz? Puxa, me escapou a palavra agora. Mas é mais ou menos o seguinte. Você tem um número complexo que é do tipo A mais um BI. É um complexo. Né? O quaternion é uma extensão disso aqui, onde os teus números agora tem A mais BI mais um CJ. Eu tenho duas partes complexas. E aí você cai num outro mundo, mas eu brinquei um pouco isso aqui no meu pós-doutorado e a conclusão que eu cheguei é que isso aqui ajuda a simplificar as equações, mas não a resolvê-las efetivamente. Então, tem que botar um ponto de interrogação aqui. Ele não fornece um formalismo para a gente. Ele só permite escrever as equações gastando menos... Eu ia falar gastando menos grafite, mas acho que vocês nem sabem que é um lápis mais. Então, vamos ver algumas delas aqui, mais na base de exemplos, e vocês vão entender. Muitos dos livros de elasticidade, eu vou falar deles no final desse capítulo, talvez não na aula de hoje, eu vou falar de alguns livros bons. Hoje em dia, os livros que possuem soluções analíticas são basicamente prontuários de soluções. Você os abre para procurar, tem uma placa elíptica com um furo num dos lados, como é que eu tenho solução analítica? Você vai lá e procura uma solução analítica. E muitas vezes acha. Mas é isso. Embora as bases desses métodos sejam ensinadas ali, é uma coleção de soluções analíticas para problemas. Se você tiver a sorte de bater com o seu, né? Então, vamos começar com o problema mais simples que a gente pode conceber, que é o problema de tração uniaxial. Esse problema é exatamente o ensaio de tração, né? Eu tenho um corpo de prova, eu carrego apenas na direção X, então a única tensão não nula é essa. Todas as outras são zero. Eu estava mexendo na lista de exercícios hoje, na lista de exercícios 5, e essa pergunta foi incluída lá como exercício. Esse campo de tensões satisfaz as equações de compatibilidade? Verificar. É uma maravilha, né? Eu tenho seis tensões. Eu zero 5, mas o problema vai ficar para lá de simples. Normalmente, o estado de tensão uniaxial ele está associado com simplificações que a gente não percebe. Vamos falar delas. Eu disse que o sigma xx é igual a um valor constante sigma. Na verdade, está dizendo o seguinte, ó, sigma xx de x, y e z é igual a constante. Então, isso aqui, que é uma superfície de tensão, eu estou considerando que é uma superfície plana e constante, no mesmo valor. Valor sigma. Isso é uma hipótese que eu faço. Se a minha estrutura for reta, se ela não for assim, meio torta, se o carregamento estiver perfeitamente centrado, se não tiver imperfeições de material, blá, 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 essa vai ser provavelmente a distribuição de tensões real. Eu posso dizer que a força de superfície X ao longo desse lado, X igual a L, é constante também. Aí se resolve as equações. Como é que eu resolvo? Bom, joga essa tensão na lei de Hooke. Você vai descobrir que o epsilon xx é dado por isso aqui, ó. E joga essa tensão na lei de Hooke também, você vai ver que tem deformação na direção Y e Z. Então veja que o que é uniaxial é a tensão. Tanto que o nosso corpo de prova emagrece quando eu puxo ele. E engorda quando eu comprimo, não é? Porque essas duas estão aqui, ó. Se essa tensão é negativa, aparece deformação negativa. Então, gente, o fato de eu ter um estado uniaxial de tensões não significa que ele é uniaxial de deformações. Isso valia lá para IPT e PD também. Mas a graça é que, bom, eu posso transformar tudo isso aqui para E e I, as deformações cisarianas continuam sendo zero. Claro, isso aqui não vai virar um losango nunca com esse carregamento. Né? Mas o que é o epsilon xx? É a derivada de U em relação a X. E o epsilon YY? A derivada de V em relação a Y. E assim por diante. Então eu posso pegar isso aqui, ó, e integrar em X. É ridículo.
Aqui está ele, aqui está a deformação y, aqui é ZZ. E o sinal já apareceu ali. Ó. Ah, está aqui. Bom, como é que eu faço para resolver esse problema? Eu integro isso aqui em x. Então, é evidente que quando eu integrar isso aqui, ó, essa primeira, vai dar u é igual a integral de sigma sobre e dx, mais uma constante de integração. Ah, mas eu sei que o meu u em zero, aqui, onde ele está preso, é zero. Então, você mata essa constante e a integral daquilo dá o teu deslocamento axial. Isso aqui é o deslocamento e ele é muito preciso se a tua estrutura for retinha aqui. Os outros dois deslocamentos vocês podem calcular por tabela, se vocês conhecerem o coeficiente de Poisson. Dá para ver que quando eu estico, quando o U é positivo, os deslocamentos em Y aqui são negativos. Está aqui o sinal de menos dele. Por isso que ele dá aquela subidinha aqui. Tem a ver com a pergunta do Osiel de agora há pouco. Uma variação é quando a gente pega um cubo e cisalha. Aplica uma tensão cisalhante aqui. Ó. Então a única tensão não nula é esse tal. Fazendo a mesma brincadeira, jogando essas 6 tensões na lei de Hooke, vocês vão ver que vai aparecer só o gama e todos os outros são zero. Acontece que isso aqui é nada mais nada menos que a derivada de U em Y mais a derivada de V em X. Então eu tenho que fazer alguma treta aqui para resolver isso. Isso aqui eu sei que dá essa constante, mas eu sei que o epsilon xx é zero. Então isso aqui é zero. Eu sei que o epsilon y é zero, então eu sei que isso aqui é zero. E assim por diante. Olha, aqui tem outro gama. Então, na hora de escrever, por saber que isso aqui é zero, por exemplo, eu sei que esse u tem que ser alguma coisa, no máximo, que dependa de y. Porque quando eu derivar em relação a x, vai ter que dar zero. E faço a mesma brincadeira para o v. Nesse caso aqui, eu zerei o W, porque eu considerei que o problema é plano. Então, se eu sei que o U é esse F e que o V é esse G, joga esses dois aqui, ó, né? E reescreve essa equação de cima desse jeito. Aí, eu não vou entregar um exercício da lista, mas aí vocês vão brincar, né? Porque eu integro o U, vai aparecer um monte de cacareco aqui, inclusive funções. Faça a mesma coisa para V. E eu sei que os deslocamentos na direção x e y no ponto zero são zero. Esse ponto aqui está preso. Com isso eu consigo matar essas constantes de integração e descobrir que o U dá uma equação de reta em Y e o V dá uma equação de reta em X. Por isso que isso aqui sobe com retas inclinadas e isso aqui anda para a direita com retas inclinadas assim. Por causa dessas duas funções. Exemplos muito simples de resolver. Aqui tem um outro caso. Acabei de ver um negócio estranho aqui. Bom, um caso hidrostático de tensão é aquele que você pega uma peça, considerar o cubinho, e ela está submetida só a tensões normais, todas iguais a menos P, porque é de compressão. As 3 normais são menos P, não tem cisalhante. Então esse cubinho aqui não precisa ser infinitesimal, tá? Isso é um problema real agora. Cara, eu abri agora a sessão de bate-papo. Desculpa aí, Gustavo. Não, eu acho que o quaternions tem só 2 partes complexas, mas eu estou falando de memória agora, tá? Depois eu verifico isso e te lembro. Aqui tem um outro que eu estou esquecendo o nome, né? E não vou lembrar mesmo. Não complica minha vida. Eu acho que o quaternions tem 3, mas depois eu vejo. Fico te devendo essa, tá? Bom, então, se eu jogar essas 6 tensões na lei de Hooke, veja a sequência sempre a mesma nesses 3 exercícios. Pego as 6 tensões, jogo na lei de Hooke, sai a expressão para deformações. Como eu conheço as expressões para deformações, eu só preciso integrá-las para obter o U, o V e o W. Aí aparecem essas coisas. Nesse exemplo, aparecem
C4, 5, 6 constantes. E nós estamos considerando que o pontinho lá atrás do cubinho não pode andar. Isso aqui eu não lembro o que é, gente. Eu acho que é rotação, mas nós não temos rotação aqui. Talvez tenhamos por causa dos gamas. Eu acho que isso aqui é rotação, mas eu vou verificar com vocês. Esse ponto aqui não pode andar em x, y, z, não pode rotacionar em x, y, z. Ou seja, o gama tinha que ser zero. Então, opa, a solução eu deixei para vocês. Viu? Mas enfim, aí eu acho esse A, B, C, D, E, não, D, F e G, e acabo tendo aqui o resultado para deslocamento nas 3 direções em função da pressão. E por último, nesse quarteto de soluções, eu tenho aqui uma solução para mostrar para vocês um pouquinho de função. Esse aqui seria função tensão, né? Mas eu estou escrevendo em termos de deformação, mas a deformação e tensão é a mesma coisa. Eu tenho um domínio que tem 2 por 2, figura está fora de escala aqui, não importa qual é o carregamento. Essa que é a graça. Quer dizer, eu vou tentar obter uma solução para um domínio retangular. Depois eu vejo qual é o carregamento e se a minha solução serve. Aqui a gente fez o seguinte, eu adotei que o εxx é essa função, que o εyy é essa função e que o gama xy é essa função. Então, essa solução minha pode funcionar para uma gama de carregamentos variado. Vai ser aproximado, porque eu não busquei a solução exata. Eu não resolvi a equação diferencial. Eu comecei dizendo, assumindo que isso é um campo de deslocamentos viável. Para saber se ele é viável, a primeira coisa que tem que ver é se ele satisfaz a equação de compatibilidade. Né? Mas aí, então, eu jogo essas deformações aqui na relação construtiva, então eu integro para U, para V, e tento obter esses valores. Fazendo essas integrações, eu obtenho essa expressão 4, essa expressão 5 para U, para V. Veja que o C1 é uma função de Y, porque quando eu derivar em relação a X, não pode sobrar nada de C1 aqui. A mesma coisa para C2. Aí eu pego essas duas equações aqui e jogo o U aqui e o V aqui, e que é a expressão do cisalhamento, essa terceira expressão, e eu obtenho essa brincadeira aqui, em função de C1 e C2. No final, eu vejo que a derivada de C1 em Y mais a derivada de C2 em X tem que ser zero. Então é melhor eu fazer o seguinte, vou chamar as C1 e C2 de, a derivada de C1 e C2 em relação a x e y de C. E aí eu acabo matando o C1 e o C2. Veja que dá isso aqui. E o U e o V acabam com essas duas expressões. Cúbica em Y, o V, quadrática em X, o U. Para matar o C e o D, eu posso aplicar C, D1 e D2. São 4, né? Eu posso aplicar um conjunto de condições de controle. Está sobrando aqui, ó. Por exemplo, o U de 0 e 0 é 0. Esse ponto aqui não pode andar em X e não pode andar em Y. Usei essas duas. O deslocamento vertical no ponto 2 e 0, aqui no ponto 4, também é 0. Isso aqui não pode subir e descer. Então eu apliquei um apoio simples aqui, um apoio deslizante aqui. Falta uma condição de contorno. Aí vocês podem usar esse ponto aqui, por exemplo. E daí saem todas as constantes e você descobre que se eu adotar esse campo de deslocamento e esse campo de U e V, né? Esse campo de deslocamento, eu vou obter essa distribuição de deformações. É legal aqui vocês plotarem essas deformações aqui. Vocês pegam aí o conjunto de pontos ao longo do contorno aqui, o x e y de vários pontos do contorno, e joga nessas equações e obtém o U e V. Desculpem. E aí vocês vão conseguir desenhar essa estrutura deformada, sei lá de que jeito. Um fator de exagero, é claro. Então, aí você consegue saber se ela tem potencial para ser usada em uma série de problemas. Isso aqui, por exemplo, é muito usado no problema de flexão de placa de vigas curtas. Se eu aplicar um momento aqui, eu vou tentar fazer o deslocamento ser uma reta aqui. Eu vou derivar Perdão, falei besteira. Dá uma quadrática.
Isso aqui é para eu aplicar carregamentos desse tipo aqui, que a gente sabe lá da elasticidade que vai provocar uma curva. O deslocamento V cúbico em Y. Isso aqui é exatamente o que vocês obtinham lá em mecânica, em resistência dos materiais, quando você aplicava uma carga na ponta da viga e a linha elástica tinha um comportamento cúbico. Eu vou poder usar isso aqui. Então, esses 4 exemplos, mais ou menos, são muito simples, mas eles dão uma ideia para a gente do que nós podemos fazer ao assumir ou tentar resolver as equações, bom, só se for muito simples, como aquelas de tração uniaxial, desalinhamento. Ou no problema, no método semi-inverso, quando eu assumo o campo de deformações ou de tensões e guardo aquilo na minha biblioteca de soluções. Entendi tua pergunta agora. Na verdade, o quartenions não tem nada a ver com quártico. Se é isso que você estava falando. Você escreveu octonions aí, né, Gustavo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Eu também pensava assim. Então vamos ver as soluções baseadas em função-tensão, por favor. Aqui nós temos as equações de equilíbrio. E elas valem tanto para o estado plano de tensões quanto o estado plano de deformações. As soluções baseadas em função-tensão são talvez as mais populares dentro das soluções analíticas. A gente permite que tenha força de corpo, mas muitas delas não permitem. Então, estejam preparados para conhecer soluções em que a força de corpo existe ou que ela é nula. Mas a gente vai assumir que essas forças de corpo, Bx e By, podem ser derivadas de uma função potencial. O que é uma função potencial? É uma função que, quando eu derivo em relação a x e y, eu obtenho as coisas que eu preciso. Então, se eu derivar essa função potencial V em relação a x, e trocar o sinal, dá a força de corpo em x. Se eu derivar em relação a y, dá a força de corpo em y. Isso simplifica muito as coisas para a gente. Porque as equações de equilíbrio agora podem ser escritas dessa maneira. Onde esse sigma' é o nosso antigo sigma xx menos o potencial. E o sigma yy é o nosso antigo sigma y', sigma y' é o antigo sigma y' menos o potencial. Então ficamos com as equações de equilíbrio com a cara de antes, como se eu não tivesse força de corpo. Muito mais fácil de resolver. Eu só preciso me ligar que depois que eu resolver, eu vou ter sigma xx' e sigma y'. Tem que voltar para os originais. Essas são as condições necessárias e suficientes, essas duas equações aqui, para que a gente prove que existam duas funções escalares, tá? Uma função φ e uma função ψ estão relacionadas com as tensões dessa maneira. Ou seja, a derivada da φ em relação a x é a derivada da ψ em relação a y. Deixa eu ver se é mesmo. Não sei se não tinha um menos aqui na frente, tem que conferir. Mas é aqui que começa a brincadeira. Então, eu posso dizer o seguinte, já que essas relações valem, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz para a força de corpo. Eu vou dizer que o φ e o ψ, ambos vêm de uma função potencial. Assim como eu falei que as forças de corpo vinham de uma função V. Opa. Quando eu faço isso, vejo que as derivadas das tensões, as tensões estão relacionadas com as derivadas dessas funções. Então, eu vou conseguir derivar esses F's aqui para tentar chegar nas tensões. Por exemplo, derivada de φ em relação a y, sigma xx', xx'. Então, eu vou ter que derivar o F duas vezes em relação a x e y, e eu tenho o sigma'. Está aqui, ó. Está aqui o y e está aqui o tal xy. Vocês estão percebendo que quando eu jogar isso, isso e isso na minha nova equação de equilíbrio, eu vou ter equações de equilíbrio com uma única variável. Qual vai ser essa variável? Digam aí. Ou digitem. F. Esse potencial aqui. Claro que se eu não quiser o linha, eu ponho o V de volta aqui, né?
que é uma função que vocês podem escolher o que vocês quiserem. Então, eu estou reduzindo um problema que tinha sigma xx, sigma y e tal xy, a um problema que depende apenas de uma função, tensão F. Que, por exemplo, as equações de compatibilidade são isso aqui. Ó. Se, na ausência de força de corpo, né? Se, como eu sei que a soma das duas, necessidade anterior, aqui, ó, dá isso aqui, as equações de equilíbrio são a mesma coisa, perdão, as equações de compatibilidade são a mesma coisa que dizer que quando eu assumir que as tensões vêm de alguma maneira indireta de uma função tensão F, o laplaciano do laplaciano dela, a função biharmônica, tem que ser zero. Ou seja, essa passa a ser minha equação a ser resolvida. Bem mais fácil que tentar resolver essa ou essas. Depois que você obteve o F, só joga eles aqui, ó, e você tem as tensões. Por que pensaram nisso? Pensaram nisso porque isso aqui é a equação biharmônica. Ela é muito estudada na matemática, ela tem uma família enorme de soluções candidatas. Aqui tem algumas funções que produzem nabla 4 F igual a zero. Se o F for igual a combinações delas, vocês vão obter esse resultado. Claro que eu não posso pegar uma ordem tão pequena, se eu for derivar depois duas vezes para obter a tensão, ela pode sumir ou ficar constante. E eu não quero isso às vezes. Então esses números são mais altos. Mas tudo isso aqui, ó, a família de x ao cubos, a família de x quadrados vezes y, ou y quadrado vezes x, a família de y ao cubos, essas famílias de quadráticas, os cúbicos puros, essas famílias de quárticas, todas elas, essas trigonométricas todas, inclusive as hiperbólicas, todas elas são soluções do operador biharmônico. Então eu posso escrever uma família gigantesca de problemas, onde eu digo quanto vale o F, de acordo com o meu problema, e eu consigo a solução analítica, fechada, exata. Nós vamos ver alguns exemplos a partir de agora. A função tensão mais famosa, que é essa que nós vimos, foi proposta pelo George Airy, e por isso ela leva o nome de função tensão de Airy. É essa aqui. Propõe resolver, não as equações originais, mas a equação de compatibilidade transformada numa equação diferencial. Resolva essa equação diferencial aqui, onde as tensões são recuperadas dessa forma. Eu não preciso nem dizer que isso aqui é tensão. Isso aqui é engraçado porque pode ser usado em problemas de mecânica dos fluidos, de eletromagnetismo, de eletricidade, enfim. Agora, tem uma desvantagem. Eu preciso aplicar condições de contorno de tensão. Vocês precisam saber as condições de contorno de tensão. Claro que, indiretamente, eu posso chegar no deslocamento, mas vai dar mais trabalho. Agora, resolver ela direto, aqui eu já caio em tensão. Se eu resolver para essas três, aí vocês jogam na relação construtiva, tira a deformação e integra para obter deslocamento. Mas vocês precisam conhecer os deslocamentos em algumas posições para matar as constantes de integração. Então, isso aqui é muito usado para resolver problemas de vigas, problemas de discos, problemas de semicírculos, problemas de elipses, e quase sempre escritos em coordenadas polares. Aqui temos uma função genérica, uma versão genérica da função tensão de Airy, onde a gente escreve o F como dado de um somatório de potências de x vezes y vezes uma constante. Isso é um polinômio x e y. Você tem que determinar essas constantes de modo que vocês obedeçam as condições de controle de tensão. Mas muita gente experiente faz essa brincadeira aqui já de cabeça. Joga fora os termos que sabe que não vai dar, deixa só aqueles interessantes. O cara fala, eu quero que a tensão seja linear na espessura. Então já sabe que o y tem que ser no mínimo quadrático, cúbico, porque vai ser derivado duas vezes, e assim por diante. Agora, não são as únicas soluções, como eu falei antes. Nós não estamos resolvendo a equação diferencial. Nós estamos, no fundo, fazendo uma hipótese que a tensão pode ser obtida, para esse caso, de uma derivada segunda de uma função potencial. Aqui eu faço alguns comentários para vocês sobre como que os termos se relacionam. Aqui, por exemplo, se os termos têm muito baixa ordem, as tensões acabam matando, né?
Em termos de terceira ordem, o exemplo que eu acabei de dar, produz distribuição linear de tensão e assim por diante. Né? Muito bem, vamos ver alguns exemplos bem calmamente aqui. Essas são coisas que muitas vezes não foram nem resolvidas, foram feitas por inspeção. O cara deu uma ideia lá e viu que funciona. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma barra de altura 2C submetida a uma força de superfície T maiúsculo, horizontal, nos dois lados verticais. E ela tem um comprimento 2L. Vejam que o sistema de coordenadas está aqui no meio. É muito importante saber onde está o sistema de coordenadas nessas coisas. Então, daqui a gente tem um campo de tensões que fica bem conhecido. Olha, a tensão em X, tanto aqui desse lado quanto aqui desse lado, vão ser iguais à tração, à força de superfície. Não tem cisalhamento, nem em cima, nem embaixo, nem em cima, nem embaixo, nem à esquerda, nem à direita. Eu estou zerando o cisalhamento dos dois lados. E estou dizendo que não tem essa tensãozinha vertical aqui, sigma y, y em cima também, ó. Em qualquer x e mais ou menos c. Então, eu já sei exatamente quanto que devem valer todas as tensões aqui em volta. Isso aqui são condições de contorno de um problema de Neumann puro. Muito bem, então essas condições de contorno satisfazem o carregamento. Ótimo. Agora, eu posso fazer uso do fato de que eu sei que se essa barra for bem retangular, esse carregamento for constante, tudo estiver alinhado, a seção transição não variar, a tensão deve ser constante em qualquer corte que eu faça aqui. Então, vamos propor uma função tensão F desse tipo. Uma constante A02 vezes y ao quadrado. Aí, então, fica evidente que esse A02 nada mais é do que o T sobre 2. Ou seja, o sigma xx nessa barra dá isso aqui e os outros duas tensões dá isso, em qualquer lugar dela. Como as condições de contorno são satisfeitas, e isso aqui satisfazendo, ou as equações de equilíbrio, que dá mais trabalho, ou essa equaçãozinha aqui de compatibilidade, acabou o meu problema. Essa aqui é a solução desse problema. É uma solução obtida com essa função tensão de Airy. Nós não fizemos aquela brincadeira lá da graduação de fazer um corte e achar isso, achar aquilo. Não precisamos. Nós temos uma função tensão que obedece a essas condições de contorno, obedece a solução de compatibilidade, resolveu. Meu problema podia parar aqui. Eu sei as tensões da minha peça. Desse que é o problema mais simples. Mas se eu jogar na lei de Hooke, vocês vão ter as deformações que vocês estão relacionando com as derivadas. Então eu posso integrar o U e o V e usar também a cisalhante que está aqui. E então, vocês vão precisar conhecer três constantes que eu estou chamando de U0, V0 e W0, que são os três movimentos de corpo rígido. Quando vocês fixarem os dois deslocamentos e uma rotação no centro aqui, ó, o problema de vocês fica definido para o deslocamento também. Porque esse é um problema de tensão pura. Então, isso aqui vale para essa barra aqui, para essa barra desenhada aqui, para essa barra aqui, para essa barra em qualquer posição no espaço. No momento que eu digo que o U e V e a rotação em torno do eixo Z são zero, aqui na origem, eu amarrei ela onde ela está desenhada aqui. Agora não tem mais nenhuma arbitrariedade na posição da barra. E assim eu resolvo também. Mato isso aqui, eu tenho uma expressão para U e para V. Dá para ver que a gente estica em X e contrai em Y. A gente resolveu de outra maneira antes, naquele quarteto de soluções. Agora vamos mudar o carregamento. Vamos colocar aqui momentos fletores. Ao longo dos séculos, todo mundo começou a descobrir que isso produz uma distribuição de tensões desse tipo. Traciona embaixo, comprime em cima, se esse for um sinal do momento. Galileu, lá no seu trabalho original, ele imaginou que as tensões eram assim, ó. Zero aqui, máximas aqui. Ele nunca botou o dedo numa porta lá e fechou, né? Na dobradiça de uma porta e fechou, para ver que não tem tensão zero aqui. Mas foi o primeiro passo nessa direção. Então nós podemos usar essa informação se nós quisermos. Mas se nós não quiséssemos, nós podíamos ficar só no chute também, tentativa e erro. Quais são as condições de contorno aqui? Bom, eu não tenho tensões normais aqui e nem aqui. Então,
o meu sigma y e qualquer x em mais ou menos c tem que dar zero. Eu também não tenho cisalhamento em nenhum dos dois lados, dos 4 lados. E eu sei que quando eu integrar essas tensões ao longo desse lado, tem que dar zero, porque não tem carga axial. E se eu integrar essas tensões vezes um braço de alavanca, tem que dar esse momento. Aqui. Tanto nesse lado, quanto nesse lado. Por isso está mais ou menos L aqui. Agora, a gente pode pensar no seguinte, olha, eu sei que o meu sigma xx vai ser proporcional à derivada segunda do f em relação a x. Opa, y. Em relação a y. Então, é conveniente. Se eu sei que a tensão se distribui linearmente, ou próximo disso, porque no tridimensional isso não é linear, né? Só na teoria de vigas. Eu já vou chutar um f. Quando eu derivar 2 vezes, me sobra aqui uma função linear dessa, com o meu sigma xx. E foi isso que foi feito aqui. Eu tenho uma constante a, y ao cubo. Essa função obedece essas condições de carregamento aqui. Eu não vou dizer qual é o significado físico do A. E ela nos dá uma tensão que é 6 vezes a constante vezes y, uma distribuição linear, portanto, como queríamos, com o sigma y0 e com o tal xy0. Essa constante está escrita aqui, ó. O que vocês estão vendo aqui é a famosa momento vezes y sobre o momento de inércia, com o sinal de menos na frente. Assumindo que é retangular, vai dar isso aqui. Então, o que nós fizemos foi usar uma função tensão que respeitava essas condições de contorno, que são condições de contorno de viga. Quer dizer, não precisava chamar de viga, mas é um problema que eu imaginei que vai ter esse comportamento. Mesmo que viga não existisse, eu assumi que isso está acontecendo. E essas tensões que vocês obteram são as tensões que vocês obtiveram lá na graduação, porque eu usei os carregamentos lá da graduação. Lá em elasticidade 3D, vocês vão ver que isso aqui não é uma reta exata, isso aqui é meio curvo, é forma um S, na verdade, que se pronuncia cada vez mais à medida que essa dimensão 2L vai ficando curta. Se eu agora pegar essas tensões, jogar na lei de Hooke e integrar, vocês vão obter... cadê o U e o V aqui? Pô? Aqui. Esse U e esse V. De novo, é uma experiência legal você pegar vários pontinhos aqui, x e y, e calcular o U e o V e ver como ela se deforma. Esse U e V foram obtidos fazendo com que o deslocamento nesse ponto aqui fosse zero, vertical, e um deles, aqui no meio, o x, fosse zero. O U aqui era zero, e aqui o V era zero, e aqui o V era zero. Ou seja, isso aqui vai se deformar dessa maneira assim, mais ou menos. Só que eu desenhei meio errado aqui, né? Porque ela tinha que estar mais para cima. Porque o U aqui é zero. Mas tá certo, aqui vale também. Pode ser assim. Ele pode abaixar aqui. Ele parar aqui esse ponto. Então, eu obtive um campo de deslocamentos e um campo de tensões da teoria de vigas de Euler-Bernoulli, nossa. Só que se vocês forem comparar o que vocês aprenderam na graduação, que está aqui na direita, vocês vão ver que bate as 3 tensões. E se eu comparar o deslocamento para linha neutra, essa linha média aqui em y igual a zero, a solução da elasticidade de vocês dava essa. É exatamente essa que nós obtemos aqui. É só fazer o y igual a zero. Ou seja, a equação que rege o deslocamento aqui da linha neutra, a elástica, deu exatamente a mesma da graduação. Só que essa aqui é mais versátil, porque eu posso ver quanto vale o deslocamento V ao longo do eixo Y aqui. Essa aqui não me permitia isso. Essa permite, está esse termo aqui. Ó. Não é à toa que a gente diz que a teoria de vigas é uma teoria com cosseno de Poisson zero. Na realidade, isso aqui é um pouquinho mais potente que a teoria de vigas, porque ela me dá deslocamentos diferentes ao longo da altura. Na teoria de vigas, tudo que anda a linha centroidal para cima ou para baixo, também vai andar a qualquer outro ponto ao longo da altura.
Então, são muito parecidas. Aqui temos um caso de mais interesse ainda. E para quem não identificou aqui na figura, essa é a viga biapoiada. Eu tenho aqui metade, essa carga W é o carregamento distribuído. Se eu multiplico por 2W, é a mesma coisa que ter uma força equivalente de 2WL. Então eu ponho metade em cada lado, o que vocês têm, na verdade, é essa viga aqui, ó. Eu tenho uma reação aqui e uma reação aqui. Está aqui ela, ó. Uma reação vertical, dos dois lados, e uma carga distribuída. Eu não vou falar em deslocamento, falamos só em tensão. As condições de contorno, agora, são diferentes. Veja que a tensão em Y, aqui na face de cima, no menos C, porque o Y está para baixo, é menos W, que dá contra o carregamento. Quando eu integrar as tensões em X, desse lado e desse lado, tem que dar zero, porque não tem nenhuma carga axial. Quando eu integrar as tensões em Y, vezes um braço de alavanca desses dois lados, tem que dar zero, porque não tem nenhum momento. São essas duas aqui. E quando eu integrar as tensões cisalhantes ao longo desses lados verticais, vai ter que dar essa reação, essa força aqui. Porque tem um monte de tensãozinha aqui vertical, né? A integral dessas tensões tem que dar esse valor aqui. É isso que nós estamos escrevendo aqui. Esse campo de tensões foi obtido por tentativa e erro. O pessoal foi botando termo aqui, aumentando, até que chegou uma hora que deu uma solução. Esse F aqui é a... Desculpe, não é espirrada aqui. É a função de tensão que foi adotada. Veja que ele é do 5º grau em Y. Jogando ela nas expressões para as tensões, vocês vão obter aqui, ó. Vamos obter aqui uma tensão em X, que é cúbica em Y. Vou obter uma tensão em Y, que também é cúbica. Isso aqui a gente não tinha na teoria de vigas. É a compressão lateral que a viga sofre por causa do carregamento. Se vocês colocarem Y igual a menos C, nessa expressão aqui, vai dar zero, porque não tem carregamento aqui embaixo. Se eu colocar mais C, vai dar exatamente menos W, por causa dessa condição de contorno aqui. Menos C, perdão. Aqui está cisalhante, mostrando que esse não é um problema completamente livre de cisalhamento. Quando ele se deforma, esses lados aqui tendem a fazer aquele S que eu falei agora há pouco. Quem já aplicou momento numa vista telefônica, pode ver o movimento das páginas, né? Vai fazer alguma coisa assim. Aplicando essas condições de contorno, vocês obtêm esses valores aqui. São equações bem mais potentes do que a de resistência dos materiais. Olha aqui. Essa solução que nós obtivemos para tensão está dada aqui, σx, y e a cisalhante. Se eu pegar a solução lá da graduação, vejam que essa solução para σx está presente aqui no primeiro termo, mas esse segundo termo todo, que é o termo cúbico em y, desapareceu. O que eu estou esquecendo aqui? Ah, sim. Evidentemente, eu estou levando em conta que o y, ou a altura da viga C aqui, vão ser muito pequenos perto desse termo do L ao quadrado. Então, eu poderia olhar para isso e jogar fora e dar isso aqui, mas a solução completa é essa. É uma solução 2D, não é viga. O nosso sigma y de viga é zero. Então, na teoria de vigas de graduação, vocês nunca vão conseguir descobrir, na verdade, o certo seria dizer, vocês nunca vão conseguir aplicar essa carga distribuída corretamente. É que nós não estamos interessados em tensão vertical lá. Por isso que ela sai sempre zero. Mas, na realidade, está aqui mostrando que ela existe. E a cisalhante deu igual. Aqui vocês têm um gráfico que me dá a tensão σx do ponto x igual a zero, desse caso aí da viga biapoiada, mostrando que à medida que eu mudo a relação comprimento-altura da viga, eu não tenho lá grandes modificações da tensão σxx. Mesmo várias relações. Agora, se eu faço essa comparação para a tensão sigma y, estamos bem longe. Isso aqui é a resistência dos materiais, vale zero, isso aqui é a distribuição de tensões verdadeira na minha viga. Evidentemente que
não posso mostrar aqui, mas quando vocês começam a fazer L sobre C menor, vocês vão começando a ter uma diferença maior entre a elasticidade e a resistência dos materiais, mas não dá para ver aqui porque o gráfico está feito para grandes índices de esbeltez. Essa é uma figura de uma viga engastada aqui na direita, na esquerda, com um carregamento vertical no lado livre. E vocês estão vendo aqui tensões sigma XX plotadas na forma de isolinhas. Se eu fosse fazer um gráfico aqui, ó, vocês iam ver que isso aqui dá uma distribuição de tensões linear. Se eu fizer esse gráfico aqui, essa distribuição também é linear, mas vai ser um pouquinho menor. E se eu fizer o gráfico aqui, vai dar zero, porque não tem nenhum esforço cortante aqui. Essa solução é 2D, ela não é de viga. Vocês estão vendo aqui o efeito de Bordo, ó, concentração de tensões? São coisas que essas equações de viga não pegam. Essa equaçãozinha simples em particular. Porque eu precisaria ter deslocamentos em Y também. Em outras palavras, essa altura aqui, depois que a viga se deforma pela teoria de vigas, permanece sempre a mesma. E nós estamos mostrando que mesmo soluções de elasticidade mais simples, isso não é verdade. Aqui eu estou fazendo o contrário. Eu estou calculando a tensão sigma XX aqui nas extremidades, que essa daqui é da elasticidade, mostrando que ela não é zero. A resultante é zero. Provavelmente que essa área é igual a essa e esta área aqui é igual a esta. Como tem que ser. Mas as tensões aqui não são aquela equação de reta maravilhosa que vocês viram, justamente porque faz aquele S que a gente não vai estudar aqui. Esse campo de deslocamentos para estado plano de tensões foi escrito aqui, e a gente mudou as condições de contorno para escrever esse caso de deslocamento máximo. Eu tiro as constantes, olha o tamanho das constantes aqui. Quando a gente substitui ali, nós vamos ter esse U e esse V. Isso aqui é uma resposta perfeitamente aceitável e correta de elasticidade bidimensional. Se eu quiser saber quanto vale o deslocamento central aqui da minha viga, pela teoria que a gente acabou de ter da elasticidade, ela dá aqui, V máximo, ela dá esse valor aqui. A resistência dos materiais da graduação de vocês dava esse valor, que é o primeiro termo. Mostrando que, como a minha viga tem 2C de altura, e esse C aqui está ao quadrado sobre L, à medida que esse índice de esbeltez C sobre L é o comprimento da viga toda aqui, né? For ficando menor, desprezável perto da unidade, esse termo passa a ser desprezável. É por isso que você deve ter ouvido N vezes isso. As teorias que a gente aprende lá na graduação são válidas para a razão L sub C grandes. Tem gente que fala que é maior que 10, gente que fala que tem que ser maior do que 100. Porque esses termos que aparecem aqui, ó, eles são termos que vêm do cisalhamento. A gente despreza o cisalhamento quando a viga é longa. O pessoal da engenharia civil adora jogar fora o cisalhamento. Mas nós que trabalhamos com estruturas de máquinas, chassi de carro, longarina de asa, esses L sobre C aqui pode ser 2:1. Nem dá para chamar de viga, é um tijolo, pô. E aí não dá para jogar fora isso aqui. Ok? Hoje em dia, essas coisas que acontecem nas soluções analíticas são muito empregadas para tirar conclusões a respeito de problemas de otimização, por exemplo. Esse aqui, nós não vamos falar aqui nesse curso, mas isso aqui é um programa que a gente desenvolveu. Eu digo para o meu usuário, disso para o meu programa, olha, o meu problema tem que caber nesse retângulo amarelo. Vou aplicar uma carga nesse canto superior direito e está engastada aqui no lado esquerdo. Me dá uma solução que tenha só 35% da massa inicial. O que ele faz aqui na prática é eliminar aquelas regiões de material que não estão fazendo nada. Só que copia trabalho e tal. A tensão está lá embaixo. E aí você começa a abrir esses buracos. E muitos desses métodos utilizam essas soluções da elasticidade para localmente saber o que está acontecendo e saber, não, dá para ver o material aqui.
Aí outra iteração abre um pouquinho mais o buraco, outra iteração abre mais o buraco, até chegar nesses buracos malucos aqui. Essa é a estrutura ótima para 35% do peso desse retângulo aqui. Dá para ver de onde vem a mão francesa, né? Bom, essas coordenadas cartesianas são particularmente úteis para a gente resolver esses probleminhas retangulares, né, sem trocadilho. Agora, nós temos toda uma outra categoria de problemas que nós podemos escrever com coordenadas cilíndricas, ou polares. Nesse caso, a gente tem que escolher uma função tensão de AI que depende de R e θ. A ideia é exatamente a mesma. A gente simplesmente adota um polinômio, só que agora eu vou resolver. Eu tenho essa relação de formação do deslocamento, εrr, εθθ e gama rθ. Lembra de alguns slides atrás? A gente trocou o εrr é parecido com εxx, mas o εθθ não tem nada a ver com o εy e nem o gama rθ tem a ver com o gama xy. Isso aqui é 2D. E as equações de equilíbrio ficam assim. E aí eu preciso dizer se eu conheço os deslocamentos radiais ou circunferenciais ou as forças de superfície radiais ou circunferenciais. Então vamos ver alguns casos desses aí. Bom, o operador biharmônico, deixa eu voltar, não vou voltar, mas enfim, eu vou voltar. Vou voltar vários slides aqui. Esse aqui era o operador biharmônico que nós respondíamos, né? Está aqui ele em coordenadas cartesianas. Já que eu vou usar coordenadas polares agora, a gente tem que escrevê-lo em coordenadas polares. E aqui está ele, ó, o biharmônico aplicado em coordenadas polares. São 9 termos, eu estou fazendo um vezes o outro aqui, mas sobre F. E como eu falei para vocês, existe uma família de soluções que resolve o operador biharmônico. Eu mostrei algumas de caso cartesiano, inclusive tinha funções harmônicas hiperbólicas, etc. Mas é mais fácil ainda resolver esse operador, daí vem a fama dele, no caso polar. As funções logarítmicas e suas combinações, as funções quadráticas e cúbicas e suas combinações, as funções harmônicas em seno e cosseno, ou seus harmônicos estão aqui. Então, se eu tiver R quadrado, log de R e cossenos e senos, mais as constantes soltas, eu resolvo qualquer problema que dependa do operador biharmônico. Então, é a mesma brincadeira. Eu olho para o meu problema em coordenadas polares, né, e vejo que termos eu vou deixar aqui para resolver o problema do jeito que eu gostaria. Só que esta naba grande aqui, assim como essas equações aqui, podem ser muito simplificadas quando a gente tem problemas axissimétricos, que eu destaquei para vocês agora há pouco. Se a derivada, todas as derivadas em relação a θ vão ser zero, esse trambolhão aqui se torna esse trambolinho. 1 sobre R derivado em R. R em cima derivado em R. R embaixo derivado em R. R em cima derivado em R. Então a gente vai só alternando. Eu passo o R para cá e integro em R. Passo o R para baixo, integro em R. Passo o R para cima, integro em R. Passo o R para baixo, integro em R. Sai o F. E se vocês fizerem isso, são 4 integrações, vocês vão ter 4 constantes. E uma delas, eu vou eliminar, não vou entregar um exercício aqui, mas enfim, uma delas eu vou eliminar já fugindo do que a gente chama de singularidade. Mas veja o seguinte, eu tenho um problema. Aqui está o meu sistema de coordenadas, aqui está a minha origem. Se eu for calcular esse F na posição, é axissimétrico, R igual a 0, o que vai acontecer? Dá para ver aqui. Derivada segunda do F dá 1 sobre R, derivada em relação a R dá 1 sobre R ao quadrado. Nós temos singularidades. Ou seja, se eu fizer R igual a 0, as minhas tensões dão infinito. Então, eu não consigo calcular as coisas exatamente em 0. Eu posso calcular em 10 da menos 15, se eu quiser. Aí não vai zerar. Mas em 0 exatamente eu não consigo plotar o que acontece. Então, esse tipo de problema aqui, em que a gente
modela só um corte e o θ é embutido na formulação automaticamente, se for axissimétrico é uma maravilha, porque a gente não precisa se preocupar com variações de nada. E aí nós caímos nessas equações aqui que são bem mais simples. Então o problema do tubo, por exemplo, é um caso típico. Olhem só, é o último caso que eu vou mostrar hoje para vocês. Essa aqui é a forma geral para tensão. Tensão radial e tensão circunferencial. Quer dizer, se eu pegar aqui um cubinho de coordenadas polares, esse cubinho, tá? Por isso que eu tenho aqui o sigma RR, né? Aqui eu tenho o sigma θ, e eu não estou colocando o sigma Rθ, porque não tem cisalhamento. Eu tenho pressão interna, esse tubo pode expandir ou não. Um quadradinho aqui, depois de expandido, continua um quadradinho, não vai virar losango. Eu já sei que a tensão cisalente é zero. Para determinar essas constantes, a gente tenta anular no raio as constantes A e B. Principalmente o B aqui, para não dar um problema de singularidade. Fora isso, eu obtenho uma solução genérica para todos os tubos, que tem o raio interno R1, raio externo R2 e pressão interna P1, pressão externa P2. Eu só preciso particularizar essas constantes para esse caso. Então, olhem só, é evidente que as forças de superfície radiais são o próprio sigma RR, e no raio externo é P2. Está aqui, ó. E as forças de superfície no raio interno são o sigma RR, são o P1, o sinal trocado porque eles estão contra a parede. Se vocês aplicarem essas condições de contorno nessas equações aqui, vocês vão determinar o A aqui e o C aqui. E a expressão final são essas duas aqui para tensão radial e tensão circunferencial. Esse é um tubo de parede espessa, gente. Então, quando eu fizer um corte aqui, ó, eu vou poder plotar o que está acontecendo com a tensão sigma θ, por exemplo. Você vai, ela é máxima aqui dentro, ela é mínima aqui fora, enfim. Eu vejo casos particulares, eu posso ter só pressão interna, faz o P2 igual a zero. Tem só pressão externa, faz o P1 igual a zero. Aqui vocês estão vendo um gráfico ao longo da espessura. Eu estou saindo de R1 de forma adimensional, estou saindo daqui e indo até esse ponto aqui e plotando um gráfico de como fica a tensão circunferencial e a tensão radial. Dá para ver aqui que a radial dentro, ela vale menos a pressão P e vai crescendo, crescendo, crescendo até chegar em zero. Então, eu poderia desenhar, ela vale P aqui e vai caindo até chegar em zero. Isso, a sigma R. A sigma P sai aqui de 1,7 alguma coisa, vezes a pressão, e vai diminuindo e não zera. Então, se eu fosse fazer um gráfico para sigma θ, ela sai de um valor aqui e não zera. Ou seja, por que o sigma θ não zera aqui fora, pessoal? Eu quero um palpite de vocês. Vamos, gente? Pelo menos um palpite. Ninguém? O sigma θ, vamos desenhar um cubinho aqui. Perdão, o epsilon θ é a deformação radial. É evidente que quando esse tubo aumenta de comprimento, o que era um determinado comprimento inicial aqui fica um pouquinho mais comprido depois dele dilatado. Se eu fizer o comprimento final menos o comprimento inicial e dividir pelo comprimento inicial, isso aqui me dá um epsilon θ. Joga na lei de Hooke e é evidente que isso aqui vai dar um sigma θ diferente de zero. É exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Ok? E se eu quiser saber deslocamentos? Bom, eu já tenho as tensões. Então eu jogo na lei de Hooke, está aqui a lei de Hooke, 2D. Eu sei a expressão para deformações. Veja que o termo em θ desapareceu aqui, ó. Do problema axissimétrico. Cadê ela? Aqui, ó. Isso aqui morreu porque não tem derivada em relação a θ. Então eu só tenho que integrar em R as duas expressões, o R e
Essa aqui eu nem integro. Olha só. Eu pego essa primeira expressão aqui, e essa segunda eu simplesmente jogo o R para lá. Depois que eu integrei essa daqui, eu obtive o R. Jogo ela aqui, e eu só divido por R para obter o teta-teta. Não precisa integrar também. Uma vem de integração, mas a outra não. E vocês vão descobrir que o deslocamento radial é esse aqui. Evidentemente, o teta dá zero. Não pode ter variação dele. Esse é o caso que a gente está aprendendo aqui, mas se tiver um caso mais complicadinho, com pressão interna e externa, está faltando um P aqui, eu acho. Não, está certo. Está aqui o P, está aqui dentro. Joga essas duas expressões aqui dentro. Se eu tiver um caso mais complicado em que eu tenho pressão interna e externa, vocês têm que vão obter essa solução. Só precisa determinar o A e o B para, dependendo do caso de vocês, o valor da pressão. Está aqui, ó. Alguém já determinou para nós. Esse aqui é só para pressão interna P. Esse aqui é o caso mais geral, para pressão interna P1, pressão externa P2. Aqui vocês estão vendo uma simulação de elementos finitos. A gente permitiu o deslocamento aqui em X, ou radial, se vocês quiserem, e aqui em Y, ou radial. E não permitiu o deslocamento circunferencial em um dos dois. Então é evidente que essa tracejada é deformada, se eu ponho pressão aqui dentro, e ela vai sofrer um deslocamento radial. Mas veja que ela não anda na direção θ. Por isso que o θ é zero. Se o θ fosse diferente de zero, isso aqui podia não ser constante, esse deslocamento aqui. E aí vocês não teriam mais essa axissimetria. Aqui estão vendo as tensões de von Mises, mostrando que ela é máxima aqui dentro, exatamente como esses gráficos mostravam. Para terminar, vou mostrar para vocês aqui um caso que eu não lembro se está na lista. Eu acho que tem um caso na lista desse, mas você deve conhecer um problema industrial chamado encamisamento de cilindros, né? O pessoal usa isso para fazer montagens muito rígidas, pode-se usar em armamentos, mas basicamente consiste em você pegar um tubo de diâmetro D' e tentar inserir dentro dele um tubo de diâmetro de 2 linhas. Normalmente você aquece esse maior e joga esse aqui no nitrogênio líquido, e dá uma contraída, você insere. Quando vem para a temperatura ambiente, um fica sobre o outro. Mas onde que vem parar isso daqui? Como que ele se deforma? Porque eu sei que tanto o deslocamento do diâmetro interno do cilindro externo vai ser igual ao deslocamento externo do cilindro interno. Ou seja, essa superfície não pode ter buraco nem superposição. As duas vão andar igual, o mesmo delta. Perdão, isso não é deslocamento. Delta é a diferença de diâmetros. Vou chegar nisso agora. Aqui que eu estou falando isso. O cilindro verde vai dilatar ou contrair, tanto faz, né? E o cilindro azul também. Se eu olhasse para o cilindro verde sozinho, ele ia se dilatar desse valorzinho delta' que está aqui. Ó. Se eu olhar só para o cilindro azul vazio, ele ia se dilatar esse delta 2 linhas. Os dois têm que ser o mesmo número. Eu não sei qual é, mas vai ser igual para garantir que não tem folga nem superposição de material. Então eu preciso achar quanto vale o deslocamento aqui da interface dos dois cilindros, que vai ser diferente tanto do delta' quanto do delta das linhas. Vai ser um outro valor, porque um cilindro está empurrando para dentro, outro está empurrando para fora. Esse problema aqui vai ser resolvido por vocês. Ele é clássico, tem nos livros, é só para vocês estudarem. Ele vai ser resolvido na lista de exercícios 5. E depois nós vamos começar uma série de outros problemas que não vai dar tempo de falar hoje. Então nós vamos ficando por aqui hoje.